o que o José Boto falou foi uma besteira. Eu não considero besteira o que ele falou, não. Olha o que ele falou aqui, ó. Pra mim, o Flamengo é muito melhor do que algumas equipes. Vamos dizer, 70% das equipes da Premier League. Vamos parar aqui, tá? Esse trecho só. É sério. Então o que o José Boto falou não é mentira, não. Ah, 70%. Flamengo é melhor do que 70% das equipes. 70% das equipes dá 14 equipes. A gente contou 6 aqui, né? Nós contamos 6 aqui. Rival sai em defesa de José Boto após declaração polêmica. Fala nação, vamos chegar com mais um react aqui em nosso canal. Trazemos um recorte de Neto, do canal Opina Porco, onde iremos deixar o link na descrição. O mesmo defendeu o diretor José Boto ao afirmar que o Flamengo é melhor do que 70% das equipes da Premier League. Vocês concordam? Já chega, participa e deixa a sua opinião nos comentários. Bora acompanhar a explicação perfeita de Neto e na sequência a gente dá a nossa opinião. Sem mais, bora acompanhar o conteúdo agora. Outra coisa que ele falou também, e algumas pessoas colocaram na internet como uma besteira. Nossa, o que o José Boto falou foi uma besteira. Eu não considero besteira o que ele falou, não. Olha o que ele falou aqui, ó. Pra mim, o Flamengo é muito melhor do que algumas equipes. Vamos dizer, 70% das equipes da Premier League. Vamos parar aqui, tá? Esse trecho só. Ele diz que o Flamengo é muito melhor que 70% das equipes da Premier. Muita gente saiu da casinha com esse comentário dele, né? Falando que aí ele já tava exagerando, que ele tava viajando. Agora, galera, vamos lá. Vou fazer uma pesquisa rápida aqui. Quantos times hoje a Premier tem? Ó, a gente tem 20 equipes na Premier League, certo? 20 equipes. 70% é 14 equipes. Quantas equipes hoje lá da Premier League, elas são superiores, batendo o martelo, ó, que equipes como Flamengo, Palmeiras aqui no futebol brasileiro? Vou pegar Flamengo, Palmeiras, tá? Só pra não dizer que, você só tá fazendo uma base de comparação. Não, então vou puxar outra que é o Palmeiras também. Quem que é superior? Liverpool, beleza, não tem nem o que discutir. Arsenal, ok. Chelsea, Manchester City, Manchester United, Tottenham. Aí o resto é Newcastle, Nottingham Forest, Aston Villa, Fulham, Everton. Tirando essas equipes primeiras que a gente citou, cara, o resto é muito passível de Flamengo, Palmeiras, até outras equipes do futebol brasileiro. Até o Corinthians vencerem. É sério. Então o que o José Boto falou não é mentira, não. Ah, 70%. Flamengo é melhor do que 70% das equipes. 70% das equipes dá 14 equipes. A gente contou 6 aqui, né? Nós contamos 6 aqui. Manchester City, Manchester United, Arsenal, Liverpool, Tottenham e Chelsea. Realmente. Se o Flamengo, o Palmeiras, o Corinthians que seja disputarem a Premier, mano, eu chuto pra vocês que briga ali pelo G6, G5. Então faz sentido, eu não achei besteira o que ele falou, não. Teve gente que falou assim, nossa, que besteira. É que a cultura, a forma de jogo ela é diferente, realmente. Né? A forma de jogo é totalmente diferente. A cultura é totalmente diferente. Mas em questões ali de estrutura, potencial, poder de marca, força competitiva, a gente pode equiparar sim, viu? A gente pode equiparar. Você não precisa nem pegar Flamengo e Palmeiras, como eu disse. Você pode pegar até outras equipes ali que conseguiriam disputar um G6, G5 aqui. Conseguiriam sim. Conseguiriam sim. Não acho que ele tenha falado besteira, não. Não acho, não. Ontem teve uma entrevista
lá no canal do Vene Casagrande com o José Boto. E na minha opinião, o José Boto, ele citou. Eu não assisti a entrevista toda não, tá bom? Não terminei de assistir ainda, não tive tempo ainda, mas espero conseguir em breve terminá-la. O José Boto, ele pontuou duas coisas que eu considerei muito interessante nessa entrevista. O primeiro ponto foi o que ele quis do Flamengo para ele chegar ao Flamengo. Ele falou que ele não abria mão de ter autonomia. E essa eu acho que é a grande diferença hoje do diretor de futebol Flamengo para o diretor de futebol Palmeiras. O José Boto veio para o Flamengo com a intenção de ter autonomia. Carta branca. Como ele falou na entrevista para o Vene. Lá no Palmeiras, Anderson Barros, ele tem autonomia? Ele tem carta branca para alguma coisa? A resposta é não. A resposta é não. A resposta é não. E isso eu acho que ele mostra, escancara, né, o abismo de diferença para a gestão centralizadora que o Palmeiras tem hoje. Ah, Neto, mas o Palmeiras fez bons investimentos, contratou jogador. Eu não estou falando disso exatamente. Mas eu estou falando do escopo gestão como um todo. Não estou falando especificamente de contratações, né? Não é essa o nosso ponto focal, o nosso ponto central de discussão aqui. Mas sim da autonomia e do poder do diretor de futebol. E principalmente, né, do protagonismo dele dentro da equipe. Hoje o protagonismo de Anderson Barros é 0. Na verdade, eu acho que é menos 10, né? Menos 50, menos 100. Enquanto você vê o José Boto extremamente atuante em entrevistas, apresentação de jogadores. E vem tomando a frente. E foi isso uma das condições que ele impôs para estar hoje no futebol brasileiro. Agora, a partir desse ponto, a gente vai começar a ver como que vai ser a organização do escopo esportivo. Porque até agora o José Boto ele basicamente trabalha com jogadores que foram negociados e com uma base que foi criada dentro da gestão passada. A gente vai entender a partir de agora como vai ficar isso, como vai ser o saldo disso no final do ano. Só que eu vejo a autonomia de José Boto hoje no Flamengo como um exemplo daquilo que poderia acontecer dentro do Palmeiras e não acontece. O Palmeiras poderia ter esse diretor de futebol atuante que puxa protagonismo, que é um porta-voz acima de tudo da equipe. Mas a gente não tem. Então o que o Anderson Barros faz no Palmeiras? Não sei. Com todo o respeito do mundo, eu não sei. Eu não sei. Essa é uma pergunta que até hoje eu não entendi. Eu não sei te responder. Depois de tantos anos, tantas temporadas com ele lá, eu não sei o que ele faz lá. E pode chegar um momento que isso seja prejudicial para nós, não ter isso. Principalmente nos momentos em que esse diretor ele tem que vir à frente, responder pelo clube. Momentos de crise. É esse cara geralmente que dá a cara a tapa nos momentos de crise. É ele que é o cara que apaga o fogo. Nação, vamos deixar aí o link do canal Opina Porco, né, onde nosso colega Neto contribui sempre trazendo conteúdos relevantes para o seu canal. E é claro, a gente traz aqui para dar a nossa análise, para dar a nossa opinião acerca de tudo que envolve o nosso Mengão. Então todo mundo aí entrando no canal Opina Porco, o link na descrição aí, né, para vocês acompanharem na íntegra, né, com exclusividade. E assim que ele soltar um vídeo, vocês estão na ativa para também participar dos seus conteúdos.
Vamos aqui falar um pouco sobre essa declaração, né, que tem gerado polêmica na mídia brasileira, que José Botto concedeu ontem na entrevista para Vene Casagrande. O diretor esportivo do Flamengo revelou um dos motivos que veio para o Flamengo, que foi ter carta branca e autonomia para fazer as coisas da maneira certa. Nós sabemos que no futebol brasileiro nem sempre os diretores esportivos têm autonomia para contratar, para decidir situações em que o clube é quem será o maior beneficiado. Neto citou, por exemplo, o Palmeiras, que é uma equipe gigante do futebol brasileiro e que nesse momento, né, por parte da presidente Leila Pereira, as decisões são centralizadas, ou seja, é a presidente quem decide tudo e o diretor esportivo está lá apenas para assinar, né, algum documento. E nesse momento, José Botto revelou que só veio para o Flamengo por essa questão ser aceita pelos representantes do clube, como é o caso do presidente. Ele afirmou nessa entrevista que só veio para o Flamengo por ter carta branca para decidir situações que ele acha ser a mais correta possível. E na minha opinião, isso é a melhor coisa a se fazer, porque se você centralizar todas as decisões, é claro que em determinados momentos você vai tomar decisões erradas. Isso é mais do que normal, somos seres humanos. Agora, quando você determina várias pessoas para trabalhar de maneira coletiva, é mais satisfatório e, é claro, você tem entendimento do assunto, como é o caso de José Botto, a parte técnica conta muito. E ele veio justamente para isso. Claro, ele contratou poucos jogadores, né? Apenas Juninho foi contratado, também Danilo foi contratado, poucos jogadores foram trazidos aí por ele, mas penso eu que aos poucos ele vai identificar conforme a sua necessidade, para que assim o Flamengo seja sempre uma equipe evolutiva. Então é um dos fatores que contribuiu para a chegada de José Botto, foi essa questão de ter carta branca. E sobre essa declaração em que ele afirmou que o Flamengo é melhor do que 70% das equipes da Premier League, vamos aqui dar nossa opinião. Primeiro vamos trazer o trecho, né, em que ele afirma essa situação. Porque serve para a Premier League e não serve para o Flamengo. Para mim, o Flamengo é muito melhor do que algumas. Vamos dizer 70% da Premier League. Além disso, o modelo de jogo do Flamengo tem pouco a ver com a maioria das equipes da Premier League, disse Botto em entrevista ao jornalista Vene Casagrande concedida na noite desta segunda. Então, ele afirmou, se ele tem essa capacidade de afirmar, é porque ele conhece de fato o futebol da Premier League, ele conhece o futebol como um todo, até porque é um dirigente que já passou por muitas equipes do futebol mundial, então ele tem propriedade para afirmar essa situação. E de fato, Neto fez uma comparação aí perfeita, né? Ele trouxe 6 equipes aí que realmente poderiam ser maior do que o Flamengo no que diz respeito à questão de estrutura, investimento, qualidade no elenco, e de fato 6 equipes aí estão muito superiores. Agora, trazendo aí para as outras equipes, que no caso são 14, o Flamengo não deixa nada a desejar, assim como também o Palmeiras. Então essas equipes estão muito à frente aí do futebol brasileiro e poderiam sim brigar por um G6, G7 aí no futebol inglês tranquilamente. Vocês concordam? Chega, participa e deixa a sua opinião nos comentários. Link do canal Opina Porco na descrição como forma de créditos.